Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a história do Brasil, né? A gente vai continuar os estudos sobre a região de Minas e eu vim falar um pouquinho sobre um movimento que ficou conhecido como a Conjuração Mineira. O que foi a Conjuração Mineira? Foi um momento da história em que a população brasileira da região das Minas vai se revoltar contra a coroa portuguesa. Por quê? Porque Portugal, depois que encontrou ouro no Brasil, né, ali no século XVIII, passou a cobrar severos impostos sobre a população brasileira, os colonos, né, na região, não só lá, mas no Brasil todo, mas em Minas, por conta do ouro, a fiscalização foi bem maior. Então, na região das Minas, vai ocorrer um aumento dos impostos e também um aumento da fiscalização da coroa portuguesa. Com o passar das décadas, né, das primeiras décadas do século XVIII, 1710 e 20 e assim por diante, o ouro vai diminuindo, né, porque querendo ou não, o ouro é um minério, ele vem da terra, não dá para produzir. Já no final do século XVIII não tinha quase nada de ouro mais na região das Minas, né? Um século de exploração começa a diminuir. A coroa portuguesa não queria saber da diminuição do ouro. Eles queriam manter a mesma arrecadação de impostos, né? Sem a diminuição dos impostos. Isso revoltou a população da região das Minas. Além disso, em 1785, a rainha Dona Maria I, ela vai proibir as oficinas manufatureiras no Brasil. O que isso quer dizer? Que ela vai proibir a produção de alguns artigos, principalmente artigos têxteis, né, tecidos e tudo mais, aqui no Brasil. Tudo tinha que ser comprado de Portugal. Isso dificultava ainda mais a população que vivia na região das Minas, tinha que comprar os produtos diretos de Portugal e isso dificultava um pouco a vida, né? Além de serem mais caros, os produtos de Portugal ainda se cobravam mais impostos. Então vocês já imaginam como que ficou a situação, né? Bom, além disso tudo, em 1750, a coroa portuguesa decide obrigar a população a pagar os impostos e caso não pagassem, ia ocorrer a derrama. O que era a derrama? A derrama era a cobrança dos impostos, né, que não tivessem sido pagos por meio do confisco dos bens da pessoa. Então, se a pessoa não pagou os impostos, mas ela tem casa, a casa seria tomada pela coroa portuguesa. Ah, mas ela tem escravizados, os escravizados seriam tomados pela coroa portuguesa. Isso revoltou as elites da região de Minas Gerais. Só que essa derrama já estava, né, já era lei desde 1750. Só que em 1788, o Visconde de Barbacena, que era o líder, né, o governador da capitania de Minas Gerais, ele vai ordenar fazer a derrama de fato. Uma coisa é a lei, outra coisa é a prática, né? Na lei já existia a derrama, mas na prática nunca tinha acontecido. O Visconde de Barbacena vai fazer isso acontecer, ele vai decretar a derrama. Isso vai revoltar a população de Minas, né, esses impostos, que vão criar um projeto para separar Minas do resto do Brasil. Então, qual que era a ideia? Era se tornar um país independente. Minas Gerais seria um país independente do resto do Brasil. Nós estamos estudando agora, então, as revoluções separatistas, certo? Existiram revoluções no Brasil que não tinham o objetivo de se separar, né, do país, da nação. Como foi a revolta dos mascates, né, como foi a revolta da cachaça. Depois, quem não ouviu falar, dá uma pesquisadinha aí. Essas eram revoltas que não tinham como objetivo a separação do estado, né, ou da região do resto do país, mas em Minas Gerais eles tinham sim. Em Minas Gerais, eles estavam inspirados pelas ideias iluministas, né? Então, qual era a ideia? Era acabar com o domínio português na região. Os proprietários de terras, burgueses, profissionais liberais, intelectuais, padres, todos se uniram com esse objetivo de fazer a região das Minas uma região independente. Quais eram as reivindicações dos conjurados, da Conjuração Mineira? Primeiro,
tornar a capitania de Minas uma república independente. Segundo, criar uma universidade em Vila Rica, em Ouro Preto. Incrível que hoje tem várias lá, né? Terceiro, perdoar as dívidas dos colonos, não ter derrama e diminuir os impostos. Quarto, estimular a produção de manufaturas no local. E quinto, criar uma guarda nacional. Ou seja, eles tinham como objetivo, literalmente, se separar do resto da nação. Para isso, eles vão montar todo um projeto, vão se unir, vão ter reuniões feitas pelos conjurados, eles vão fazer uma bandeira, que é essa daqui, ó. Tá? Essa bandeira que ficou sendo a bandeira de Minas Gerais por um tempo, tá? Aqui tá escrito em latim, mas significa liberdade ainda que tardia, certo? Os participantes do movimento eram de várias classes sociais, né? Tinham pessoas muito ricas, mas também pessoas mais simples. Entre eles, eu vou citar alguns destaques para vocês, tá? Tinha o João Rodrigues de Macedo, que era um representante da coroa portuguesa que se uniu aos membros revolucionários ali, os conjurados. Tinha, por exemplo, Carlos Corrêa de Toledo, que era militar. Tinha o coronel do exército João Silvério dos Reis, lembrem desse nome, João Silvério dos Reis. E tinha também as pessoas que eram de classes sociais menos abastadas, mas também eram trabalhadores importantes, como José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tiradentes por quê? Porque ele era um dentista, ele fazia trabalhos, serviços de dentista na região das Minas, tá? Ele extraía os dentes, porque dentista nessa época era isso, tá, gente? Era arrancar os dentes. Não tinha esse negócio de tratamento, não. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a inflar a população, né? A falar para a população das suas revoltas, das suas insatisfações, para unir a população à conjuração, para a população apoiar essa revolta, né? Percebam que tem nomes parecidos para vocês não se confundirem. O Joaquim Silvério dos Reis era uma pessoa, era um coronel. O Joaquim José da Silva Xavier era o Tiradentes. Então, a gente tem dois Joaquins. O Joaquim Silvério dos Reis e o Joaquim José da Silva Xavier. O Joaquim Silvério dos Reis, que era o coronel, ele dedurou o movimento para o Visconde de Barbacena. Ele foi o dedo duro do movimento. O Joaquim Silvério dos Reis, ele que dedurou a conjuração, ele falou o nome dos envolvidos nessa revolta para o Visconde de Barbacena, que era o governador das Minas, né? Então, o governador das Minas decidiu acabar com a derrama e começar a investigar o caso e prender todos os envolvidos na revolta. Ele prende, né, claro, todos. Quem era mais rico, qual que vai ser a sentença? Vai ser exílio, né, deixar o Brasil ou passar um tempo preso. Mas para quem era mais pobre na região, a forma como eles vão ser julgados vai ser bem diferente. Por exemplo, a Dona Maria I, que ficou sabendo de tudo isso, ela considerou o crime de conjuração um crime de lesa majestade, ou seja, um crime de traição ao rei. E determinou que os líderes do movimento fossem sacrificados, mortos, né, executados. E quem ficou como líder do movimento, quem se ofereceu para ser o líder do movimento, foi o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Um dos mais simples, né, uma das pessoas mais simples do movimento que ficou como culpado. Qual foi a sentença dele? A morte. E aí ele passou 3 anos esperando que a sentença se cumprisse, foi levado para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro ele foi morto, foi enforcado, esquartejado e espalhado todas as partes do seu corpo entre os lugares que ele já morou e já viveu. A cabeça dele ficou durante bastante tempo, né, mais de meses, no centro de Vila Rica, em Ouro Preto. Hoje tem uma estátua, né, um memorial para ele lá em Vila Rica e, aliás, os restos mortais dele estão lá, né, ele foi enterrado lá em Vila Rica. É bem interessante, depois eu mostro a fotinho para vocês do túmulo dele, que eu tirei foto lá. Então, o Tiradentes serviu de exemplo
Qualquer pessoa que tentasse lutar contra a coroa portuguesa iria sofrer as mesmas consequências, né? Ele foi morto no dia 21 de abril de 1792 e por isso que nós comemoramos o feriado de Tiradentes no dia 21 de abril, tá? O Tiradentes, no período, ele não foi considerado muita coisa, mas quando o Brasil vai se tornar uma república, né, a República Brasileira vai começar a retomar a imagem de Tiradentes. Então eles vão refazer uma imagem de Tiradentes completamente diferente do que foi, né, na real a história dele, que na época ele não era tão conhecido, ele era conhecido só em Minas, né, só pelos conjurados e tudo mais, mas os republicanos vão criar uma imagem quase que divina de Tiradentes, como que se ele fosse o salvador da pátria, o cara que lutou contra os portugueses e os seus desmandos no Brasil. A obra de arte mais famosa que a gente tem do Tiradentes é essa daqui do Pedro Américo, tá? Que ele está esquartejado, né? Percebam que ele lembra Jesus, tem uma cruz aqui atrás, né? Ele tá esquartejado, barbudo, com uma imagem meio que renascentista de Jesus. Por que isso? Por que essa imagem aqui, essa obra do Pedro Américo, representa o Tiradentes? Isso daqui foi um projeto da República, como eu falei para vocês. Os republicanos precisavam criar um herói para a nação e eles foram buscar na história do Brasil uma pessoa que tivesse lutado contra a coroa, porque a coroa também era inimiga da República. Então eles encontraram Tiradentes e aí refizeram a história do Tiradentes, tornaram ele um mártir. E essas imagens eram um projeto, como eu falei, do governo republicano. A gente não tem nenhuma pintura, nenhuma imagem de como era o Tiradentes, mas a República determinou que ele seria, assim, relembrado com características próximas a de Cristo. Não, o final da revolta não foi tão bom. Mas não foi só em Minas que aconteceu revoltas contra a coroa por conta dos impostos, dos altos preços e da situação de exploração que os colonos viviam, né? Isso vai acontecer também na Bahia. Percebam que as ideias iluministas, elas estão circulando, né? Circularam na Europa, fizeram a Revolução Francesa, as revoluções inglesas, os Estados Unidos declarou a independência, baseado também nas ideias iluministas, e não vai ser diferente aqui no Brasil. Em Minas Gerais, os conjurados estavam influenciados pelas ideias iluministas, né, de liberdade. Na Bahia, isso também vai acontecer, tá? Na Bahia vai ocorrer a Revolução Baiana, que a gente chama ou Revolta dos Mascates. Eles foram inspirados pelas ideias iluministas, foram inspirados na Revolução Francesa, mas principalmente na Revolução Haitiana, porque o Haiti tornou-se independente da França. O Haiti, ou colônia francesa de São Domingos, como era chamado na época, era um território, né, uma ilha, em que a França tinha o poder, era a metrópole. Tinham muitos escravizados lá, porque eles produziam, né, eles tinham um sistema de plantation também, né, com muitas plantações, tinham muitos escravizados de origem africana. A população sofria muita violência, etc. Então, inspirados nas ideias iluministas, quando chega lá, os africanos escravizados se libertam, fazem uma revolução e, aliás, matam seus senhores. Eles roubam armas, como, por exemplo, facas, machados, etc. Vão fazendo esse planejamento todo durante a noite, se organizando, e acabam com seus senhores e tomam o poder político do Haiti. E foi o primeiro país da América, né, a ter um governo todo liderado por afrodescendentes. Lá na Bahia, o movimento que a gente vai chamar de Conjuração Baiana vai começar primeiro entre a classe média alta, né, entre os ricos, entre os proprietários de terra e também entre os burgueses, né? Essas ideias iluministas estavam circulando, chegaram na Bahia. Eles chamavam de francesais, tá? Que eram as ideias francesas. E
essa elite econômica e intelectual vão formar uma sociedade secreta chamada Cavaleiros da Luz. Os Cavaleiros da Luz, eles queriam a independência da Bahia do resto do Brasil. Eles queriam formar uma república baiana, tá? E eles começaram a circular essas ideias lá na Bahia, falando que não estava certo eles fazerem parte da colônia, eles eram explorados, etc., muitos impostos e tudo mais. Bom, a população mais pobre, os mestiços, as pessoas livres e os escravizados ficaram sabendo desse grupo secreto, né, dessa sociedade secreta, e decidiram adentrar o movimento. Então eles começaram um movimento restrito a lideranças intelectuais e econômicas, e depois toda a população da Bahia vai se inteirando desse movimento. E vai acontecer principalmente na região de Salvador, tá? Na capital. E aí o que acontece? Eles tinham como reivindicação várias pautas e pautas que não agradavam muito à elite, como por exemplo, independência e separação de Portugal, instalação de uma república na Bahia, liberdade de comércio, separação entre igreja e Estado, extinção da escravidão e igualdade entre todos os seres humanos. Vocês acham mesmo que a elite lá da Bahia ia querer isso? Não ia. Então a elite se separa do movimento e vira um movimento popular num segundo momento, né? Lembrando, essa revolução começa em 1793, então a gente está vendo movimentos que vão ocorrer ali no final do século XVIII. Eles fazem até uma bandeira, né? A bandeira da Conjuração Baiana, dessa nova Bahia, e um dos símbolos do movimento serão esses búzios, tá? Porque tem origem africana, né? Para mostrar a origem dos povos que estavam na Bahia, e eles usavam, quem era a favor do movimento usava pulseiras com os búzios. Eles começaram a divulgar no dia 12 de agosto de 1798 folhetos falando da revolução, que ia ter um ataque, que as pessoas tinham que começar a se organizar e que eles tinham uma série de reclamações e reivindicações que deveriam ser cumpridas. Depois da publicação desses panfletos, as autoridades da Bahia, que faziam parte da coroa portuguesa, começam a questionar. Tipo, quem são essas pessoas? O que está acontecendo? Quem é esse movimento? O que eles querem fazer? E aí, eles convocam os revoltosos para o campo do Dique do Desterro, em Salvador. E 2 dos participantes, em troca de recompensas, assim como lá em Minas Gerais, deduram os manifestantes. Então, eles conseguem encontrar, fazem uma investigação, encontram 2 pessoas que faziam parte da revolução, né, da Conjuração Baiana, e esses 2, eles apertam, oferecem recompensas, eles deduram o movimento. E aí várias pessoas são presas, tá? Em novembro de 1799, lá no Largo da Piedade, em Salvador, foram enforcados os líderes da revolução: Lucas Dantas, Manuel Faustino, João de Deus e Luiz Gonzaga. Eles foram enforcados, esquartejados e ficaram de exemplo para os próximos revolucionários, assim como Tiradentes. Olha que interessante, já pararam para pensar que o Tiradentes virou herói? O Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o João de Deus, o Luiz Gonzaga, eles não viraram heróis, né? Eles não são conhecidos, a história deles não é conhecida. Por quê? Porque, como eu falei, foi um projeto já da República lembrar os heróis nacionais. E a República Brasileira, né, os líderes da República Brasileira não tinham nenhum interesse em criar líderes nacionais que fossem negros, pobres, mestiços, como eram esses homens. A Conjuração Baiana foi esquecida porque a maior parte do movimento estava centralizada na população mais pobre, né? Então, como se a população pobre fosse esquecida, um movimento tão importante do nosso país fosse esquecido. Eu tenho aqui uma imagem do monumento que fizeram para os líderes que foram assassinados da Conjuração Baiana, tá? Então aqui tem o Lucas Dantas, tem o Faustino,
tem o Luiz Pires, tá? O Luiz Gonzaga. O Luiz Pires não, porque o Luiz Pires foi um dos manifestantes, um dos líderes da Revolução que saiu vivo. Ele era um ourives e ele conseguiu fugir da coroa portuguesa. Não foi morto nem esquartejado. Mas é muito importante a gente pensar nisso, que houveram no mesmo período duas revoluções com ideários bem parecidos, né, na Bahia e em Minas, e só a de Minas é lembrada, porque foi uma revolução mais elitista. Tudo bem? Bom, de qualquer forma, vocês percebam que a coroa portuguesa estava deixando um recado, né? Estava deixando um recado que revoltas não seriam aceitas e que eles não iam deixar o território se fragmentar. Mas isso não quer dizer que a população vai ouvir, e isso não quer dizer que o Brasil fosse um país pacífico, né? Gente, façam as atividades, fiquem bem e até a próxima aula. Beijinhos, tchau, tchau!